Hoje a gente vai falar sobre o alemão. Será que o alemão é tão necessário assim para morar na Suíça? Ou melhor, para morar na Suíça alemã? Então acompanhe esse vídeo até o final, que pode te ajudar muito a esclarecer essas questões. Principalmente para aqueles que estavam perguntando: Alex, como é que você aprendeu alemão? Alex, o alemão realmente é necessário? Como é que eu aprendo? Onde que eu aprendo? Qual escola eu tenho que ir? Eu preciso fazer quantos cursos para sair falando alemão? Quanto vai custar tudo isso? Através desse vídeo vocês vão descobrir muita coisa. Oi, para você que não me conhece, eu sou Alex Luba, moro na Suíça e mostro através da minha vida um pouquinho dessa Suíça para você. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Saiba que você tem um lugarzinho especial aqui, igual a todos que já estão aqui há muito tempo. Então se inscreva para você não perder os próximos vídeos. Vídeo de mim e da Magali nesse mundão aqui chamado Suíça, tá bom? O solzinho tá enganando, né? Hoje de manhã eu acordei, gente, fui no correio. Pensa num frio que tava. Tava 1 grau. Agora tá 9. Do lado de fora tá aquele calor, um solzinho. Aí você imagina assim, ah, tá calor, tá de boa. Mas aí quando você sai, o ventinho na sombra tá frio. Dá uma olhadinha, as plantas já estão florindo. Esse é o problema para elas, né? Porque sai um solzinho e elas começam a florescer. Mas chegando o inverno de novo no meio da primavera, o negócio fica doido. Começa a cair todas as pétalas no chão. Hoje é mais um daqueles vídeos lá que a gente esclarece muita coisa. As coisas que naturalmente a gente sabe, né? Lembrando que a gente não é dono da verdade. Tudo que a gente vai passar aqui é da nossa experiência. Portanto, se você sabe alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos, é isso aí. Eu acho que não tem pessoa melhor para falar que a Magali. Ela já fez alguns cursos aqui, então a experiência dela talvez seja até mais válida do que a minha. Na verdade, mais recente. Qual que é a pergunta? Você fez quantos cursos até agora, Magali? 2 cursos. Cada curso ele é dividido em 3 módulos. E no caso você paga por mês. Cada mês... Até hoje eu já fiz 2 cursos, que seria o A1 e o A2. Cada curso ele é dividido em 3 módulos, que você paga mensalmente esse valor, que é uma facada. Eles funcionam, entre aspas, por letras, que seria o A, o B e o C. O A ele é dividido em A1, A2, o B, B1, B2 e o C, C1, C2. Quando você chega no C, você já tá no nível assim, você já é topzera. Vai virar professor. Tipo, quase nesse nível. Poucas pessoas fazem até o C2. No máximo, assim, o C1 pra dizer assim, você já tá top. O B2 já, você pode dizer que você já tá bem avançado já. No meu caso, eu fiz só o A. Que no caso é o A1 e o A2. Ou seja, cada curso é dividido em 3 níveis. Ou seja, o A1 é igual a essa igreja, espera. Então, no primeiro curso que você faz, são 3 cursos. Você vai pagar 3 vezes, sabe? Ou seja, se for intensivo, você vai pagar 3 meses. Se for, tipo, a cada 3 meses, vai ser, tipo, 1 ano para você fazer um módulo. É módulo que se chama? Tem a opção de você fazer 2 vezes por semana. Então esse demora 3 meses. Não recomendo. Eu recomendo você fazer intensivo, sabe? Daí você completa o A1 em 3 meses. Depois vem o A2, certo? O A1 em 3 meses, o A2 em 3 meses, o B1 em 3 meses, o B2 em 3 meses, o C1 em 3 meses, e aí vai. E aí vai muitos, mas muitos francos suíços. Lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição as escolas que a gente mais conhece, assim, as mais famosas. Pode ser que alguém vai falar, ah, tem a escola tal que eu conheço, mas nós vamos colocar aqui, a gente já conhece, sabe quais pessoas que já fizeram nessas escolas. Não fica muito... Não adianta. Eu sei que muita gente fica curioso saber, mas quanto que eu vou gastar com todos esses cursos? Olha, lembrando, você não precisa chegar lá no C1, que seriam tipo 12, 13, 15 cursos. C2, que daí vão até 18, né? Ou seja, você chegando até o B1, que seriam praticamente 9 a 11 cursos, é relativo, depende se você tem que repetir ou não. Por exemplo, eu repeti cursos, porque eu achei que eu não aprendi o suficiente, ou porque eu realmente... Você sabe, né? Não dá pra aprender tudo assim num piscar de olho. Então eu repeti curso. E se você repetir, vai custar mais, né? A média de curso aqui varia, gente. Varia porque varia de escola para escola. Sabe, varia de horas, quantas horas você vai ficar na sala de aula,
ou quantas horas você vai fazer por semana ou por mês. Por isso que varia muito de preço. Às vezes você encontra uma escola, pô, lá tá 300 francos mais barato, mas lá você faz 3 horas por dia, já na outra você faz 5 horas por dia. É só um exemplo, não tô falando que fulano faz ou fulano não faz. E a minha questão que eu sempre falo, que quem faz a escola não é a escola, é o próprio aluno. A escola pode ser a mais perfeita do mundo. Se você não estiver preparado, se você não se dedicar, a escola vai ser a pior do mundo. Então pode ser que aquela ruinzinha, que a professora é boa, que passa um conteúdo legal, se você saber aproveitar a escola, vai ser a melhor possível para você. Então depende muito de você, não do preço que você vai pagar. Alex, depois de 13 anos você aprendeu alemão? Olha, aprendi, mas para ser bem sincero, no começo eu fui muito relaxado. Como eu cheguei e tive muita ajuda da minha irmã, assim, questão financeira, onde ficar, aquela história toda, então eu ganhava uma graninha, eu achava que eu tava sendo cara, sabe? Mas me enganei, depois de 2 anos mais ou menos, quase, a água começou a bater no joelho, sabe? Daí você começa a pensar, pô, se eu quero um trabalho melhor, o alemão é o mínimo. É a mesma coisa você ir no Brasil atrás de um trabalho e você só falar inglês, você não falar o português. Nem no caixa do supermercado eles não vão te dar esse emprego, sabe? E aqui todo mundo já pensa, né, os do Brasil pelo menos, pô, Alex, arruma qualquer trabalho, caixa do supermercado é a coisa mais fácil do mundo. Mas é onde você precisa do alemão. Só um exemplo, cara. E sim, depois de 13 anos eu aprendi o alemão, tipo, dá pra me comunicar, não tenho problema. Claro que tem coisas que sempre são novas pra você não consegue guardar tudo, né? Nem o português a gente fala direito, e imagina uma língua que nem a nossa e super complicada. Eu falo que um idioma novo você está sempre aprendendo, porque muda a regra, muda muita coisa, então você vai estar aprendendo muito. Quanto você pagou no seu primeiro curso? Primeiro curso, a facada foi maior, então assim, eu fui pela escola indicação do marido, que ele já tinha feito, né, e ele falou, faz a... Na primeira escola eu pagava 880 por mês, então foram 3 meses pagando 880, que dá quanto? Só Deus, o Roberto Carlos e as baleias para saber, mas vai aparecer na telinha. E aí na segunda escola, essa primeira escola que eu fiz foi o ECAP, e a segunda escola foi Hallo Deutschschule, que eu pagava 545. Ela tem a opção de você pagar menos se você pagar os 3 meses seguidos, que se eu não me engano é 449. Mas numa pancada só, né? De uma pancada só. E aí tem aquele detalhe, você pode fazer um mês e não gostar do sistema, ou não se sentir bem na escola, alguma coisa, e você quiser mudar, já tá pago. É, com professor e tal. Que todo mundo... professor e tal. Você tem que pensar bem, se vale a pena você já investir de uma vez, ou se vale a pena você pagar por mês. Eu preferi pagar por mês, e nessa segunda escola eu fiquei pagando 545. Ou seja, fez 3 meses numa escola de 880. E 3 meses numa outra. E como se chama esse curso primeiro? O primeiro eu fiz o A1. Que são 3 módulos. Na verdade, eles são divididos em A1-1, A1-2 e A1-3. E aí, no caso, o A2 é a mesma coisa. A2-1, A2-2 e A2-3. Ou Vira seja, até uma musiquinha. Você fez um ciclo numa escola e um ciclo na outra escola. Na outra escola. Que isso é possível, ou seja, passar de uma escola para outra e continuar de boa. Com certeza. Se eu quisesse fazer só um mês numa escola e mudar de escola, posso tranquilamente. Isso não muda nada. Você aprende alemão em casa? Aprendo. Antes, no começo, eu deveria ter me dedicado mais. Hoje eu me dedico mais do que era no começo. Mas é aquela coisa, você tá num outro país, é muitas coisas para sua cabeça, você tem que receber. No começo você fica assim, tá de boa, só escola e tal, mas depois você vai ver na necessidade que você tem de aprender o idioma. Com a sua experiência, você acha que alguém chegando na Suíça, ele vai aprender alemão sem nunca ir para a escola? Gente, isso é uma questão muito importante. Eu, enquanto às vezes eu estava no Brasil, eu aprendia, eu e o Alex, nós conversávamos pelo telefone, e aí nós conversávamos e aprendíamos alemão dessa forma, ele me ensinando as palavras e tal, e mesmo assim, eu acho que eu ainda não fui preparada para a escola. Aí você pensa assim, mas eu vou para a escola para aprender. Sim, mas você chega lá, você já está no outro país, a professora não vai falar o seu idioma. Essa questão de você já ir preparado para a escola é porque a professora vai chegar lá na escola, já vai chegando, Hallo, guten Morgen, e heiße Joana, e tipo, e você vai ficar assim, E aí ela já chega falando como se a sala toda já tivesse meio que entendendo o que ela tá falando. E se você cai de paraquedas e não tem assim nem o básico de entender as palavrinhas básicas de bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo tal, eu tenho tantos anos, eu vim do Brasil, então você vai ficar totalmente perdido. Isso é muito chato. Aí você fica assim,
que na maioria desses cursos, pelo menos na primeira escola que eu fiz, a maioria das pessoas, elas já estavam na Suíça há muito tempo, ou já tinha tido um contato com o alemão antes, e eles estavam mais para aprender, assim, gramática. Então eles já falam bem o alemão, entre aspas, mas não sabem bem, assim, a gramática, o certo e tal. Então a maioria das pessoas vão para a escola para aprender a gramática. Então se você não tiver um mínimo de preparação, você vai jogar dinheiro no lixo. Você vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses viajando a maionese sem saber o que está acontecendo. E aí chega no final, você vai falar assim, ah, a escola não é boa. Não, é você que não estava tão bem preparado para entrar na escola. É uma questão muito doida você se preparar para aprender o alemão. Mas se você vai no curso para aprender alemão, como assim? Mas é bem assim, você chega na escola, você fica perdidão. E se as pessoas pensam assim, mas Alex, eu já falo inglês, vai ser mais fácil? Olha, normalmente os professores falam assim, não se fala outra língua aqui a não ser o alemão. Porém, no final, todo mundo ali começa um pouquinho com inglês. Ô, professora, como é que é isso e como é que se fala isso? Daí a professora talvez fala assim um pouco em inglês, olha, é tal, mas ela sempre tentando não falar. Daí tem uns amigos dentro da sala que um sabe mais, outro sabe menos, tipo é da mesma raça, 2 brasileiros, 2 espanhóis e tal. Eles ficam trocando, falando em outras línguas, né? Que no final é sempre assim. Então você acha que se você for o primeiro dia na escola e nunca ouviu, nem sequer, ou na verdade ouviu uma palavra em alemão, só que nunca quis falar, nunca quis aprender, você acha que a pessoa vai? Não vou xingar aqui, mas vai se dar mal. Estar preparado é a melhor coisa que você pode fazer antes de começar a escola. Você pode ver que quem chega na Suíça no primeiro mês, ou se não se preparou fora da Suíça, vai direto para a escola, que foi o meu caso. Eu me senti assim meio perdida. Você se sente perdida, por mais que eu tinha já me preparado um pouco, mas eu ainda não me preparei o suficiente. Hoje em dia eu já estudo mais em casa, eu já tenho mais noção, então quando eu voltar para a escola, que óbvio eu vou voltar para terminar os cursos, então eu vou estar mais preparada e vou estar mais sabendo o que está rolando lá, porque é bem difícil. A professora chega falando só alemão. Sabe o que é só alemão e você fica lá? Hã? Ou seja, a Magali está dando uma pausa. Mas essa pausa é ruim ou boa, Alex? Na minha opinião, ela é boa. Por quê? Você começa agora a estudar em casa coisas que você talvez não estudava na escola. Significa o quê? Que você começa a relembrar as coisas que você estudou na escola. Porque estudar na escola ou no curso não significa que no outro dia você vai estar falando alemão. Não, vai ser no momento que você está assistindo televisão, você está assistindo um vídeo, está vendo alguma escritura em algum lugar, você pensa, ah, eu lembro que eu estudei isso, ou que eu falei isso com a minha amiga e tal, só que eu tinha esquecido. Daí significa o quê? Que você vai praticando, que é na prática de verdade que você vai aprender, e não na escola. Na escola você tem toda aquela teoria, toda aquela gramática que é super importante também. Magali, uma pergunta que não quer calar. Você que é tipo novata na Suíça, já tá um tempinho aqui, você acha que uma pessoa chegando sem alemão, não quer aprender alemão, só quer trabalhar para ganhar dinheiro e voltar ao Brasil, ela vai conseguir trabalhar e ganhar muito dinheiro? Sinceramente, impossível, óbvio que não é. É quase impossível, porque você não tem como se comunicar. Como é que você vai comunicar com a pessoa que está te dando trabalho? Se ela não falar um português, ou se ela falar um inglês, você falar, você vai ficar fazendo aqui. Não tem como, é uma coisa meio que sem lógica. E às vezes as pessoas chegam e eu vou demorar para conseguir trabalho? Depende, você já tem a língua? Você vai demorar para aprender a língua? E depende, cada um tem o seu momento de aprender, seu tempo de aprender. Então isso não tem como eu e o Alex definir para você. A pergunta que todo mundo faz: vocês em casa conversam em alemão? Não, a gente só conversa em português. É quase impossível você ter uma pessoa, já é difícil você ter uma comunicação em português, imagine ter uma comunicação em alemão. Uma outra pergunta que muita gente me fez: como é que foi no começo para mim aí? Eu já cheguei tendo um trabalho, já consegui um trabalho e depois eu aprendi alemão, ou eu aprendi alemão e depois tive um trabalho? Antes eu comentei um pouquinho sobre isso. É muito importante o alemão para você conseguir um outro trabalho, passar de nível. Por quê? Se você não sabe, no começo eu fazia limpeza na Suíça, mas eu trabalhava tipo 1 2 horas por dia. Hoje, com aquele dinheiro lá, mal pagaria o meu aluguel. Tipo, pago o aluguel, mas sobra um pouquinho. Só que para você viver aqui de verdade, você vai precisar muito mais do que aquelas 2 3 horas por dia de trabalho. Significa o quê? Que com o alemão você vai passar um outro nível, você vai começar a ter um trabalho que quase todo mundo tem, talvez num caixa de supermercado, por exemplo, que às vezes eles exigem currículos e tal, aquela coisa toda, mas tem gente que está lá dentro sem ter nada disso, só tendo o alemão porque teve bons contatos. Significa o quê?
que com o alemão, sim, você vai passar de um outro nível e você vai ter trabalhos melhores. Caso contrário, você vai talvez trabalhar na limpeza, porque tem um amigo que fala português e pode te ajudar, te deu uma mãozinha, algumas horas ali, umas horas lá, mas não é futuro. Não é um modo para você ganhar muito dinheiro e construir seu apartamentinho, sua casa no Brasil, não. Te garanto. Você acha que a pessoa falando inglês, ela já vai ter menos dificuldade do que uma pessoa que não fala nenhuma outra língua? Eu acho que ela tem menos dificuldade, porque dizem que a segunda língua você tem mais facilidade para aprender. Mas muitas pessoas, já ouvi de pessoas que falam inglês, às vezes aprendeu inglês sozinho, com vídeos no YouTube, músicas, e fala que com o alemão quebrou as pernas, porque o alemão, tipo, subestimou o alemão e falou, aprendi o inglês facinho, vou aprender o alemão também. O alemão, ele já é um pouquinho mais complicado, ele já te dá uma... Mas não é impossível, lógico. Lembrando que a gente tá falando o alemão, é porque a gente está em Zurique, na Suíça. Se você caiu de paraquedas aqui e não está entendendo nada, a gente mora em Zurique, não é a capital da Suíça, e aqui se fala o alemão. O alemão que você aprende na escola não é o alemão que você vai ouvir na rua. Mas como assim, Alex? Que doideira é essa? Pior que é doido mesmo. Por quê? Você aprende o alemão na escola, é o alemão lá da Alemanha, porém na rua você vai falar o suíço-alemão. Você não vai falar, mas tipo, o que mais você vai ouvir de qualquer pessoa é o suíço-alemão. Mas a maioria vai falar o alemão. Se você não está entendendo, tipo o suíço-alemão, você vai falar para a pessoa, pode falar o alemão aí comigo, porque eu não estou entendendo. Eles vão falar o alemão normal com você. Ou na verdade, como as palavras são muito parecidas, sabe, muitos, tem umas que mudam completamente, você vai começando, ele quis dizer isso, você vai começando a entender. Então, isso que é o chato aqui. Uma pergunta muito importante, que você com certeza já respondeu para alguém. Se eu quero ir para a Suíça, fazer um curso de alemão, ficar um ano aí aprendendo alemão, é recomendável a Suíça? Suíça, quando você vai pedir às vezes o visto de estudante, o que muita gente usa, eu tenho família lá, uma prima, tinha, a mãe, o pai, e aí não tem como eu ter o passaporte europeu. O que você vai lá fazer? Vou pedir um visto de estudante. Às vezes a Suíça costuma negar. Isso já ouvi muitas pessoas falando. Por quê? Apesar do alemão ser um dos idiomas mais falados aqui na Suíça, ser quase o principal, apesar de ter o italiano, ter o francês, aqui não é o recomendado se você quer de verdade aprender o alemão, porque tem a Alemanha. Porque aqui na rua você pode estar estudando o alemão, chegar na rua você está ouvindo o suíço-alemão. Então isso é bem complicado. Então ele já tem essa ideia assim que a pessoa não quer mesmo aprender o alemão, ela quer o visto para vir para a Suíça. Então eles estão um pouco recusando o visto por esse motivo. Mas é lógico que você também pode pedir esse visto do alemão, se realmente você quer o alemão, mas todo mundo sabe, né? A gente não é hipócrita. Quem quer aprender o alemão vai para a Alemanha, porque lá é o país do alemão verdadeiro, né? Que o alemão que a gente aprende aqui nas escolas é da Alemanha, sabe? Então é muito relativo aí. As pessoas perguntam muito isso porque eles fazem muito isso aonde? Nos Estados Unidos. O pessoal pega o visto de estudante, vai pra lá e depois começa a trabalhar e sei lá como é que funciona o negócio. Eu nem sei se depois pode ou não, mas eu vejo que muita gente faz isso. Aqui, se você pega um visto de estudante e tal, primeiro que você não pode trabalhar, entre parênteses. Você pode, porém com algumas horas. Se você for pegar o visto lá no consulado suíço no Brasil e falar assim, olha, eu vou lá, eu vou estudar, mas eu também vou trabalhar, pode contar que eles vão te negar o visto na hora mesmo. Nunca fale que você vai trabalhar na Suíça. Primeiro, você vai ter que provar que você pode se manter ali durante um ano e meio. Então, prove isso e depois venha pra cá, talvez daí você possa trabalhar 20 horas por semana, que é o que eles recomendam. Eles não recomendam você estudar tipo 5, 6 horas por dia e você ainda trabalhar 8, 9 horas. Pode contar que você vai ter problema se você fizer isso. Mas para você passar de nível, assim, passar para o próximo curso, tem prova, afinal? Essa é uma dúvida que eu também tinha e esses dias até uma colega me perguntou. Como que é a questão das provas para você passar de nível? O que acontece? No final de cada mês, você sempre faz uma provinha básica, só para ver mais ou menos como é que está o seu desenvolvimento. Mas no final dos 3 meses, que no caso no final do A1.3, que seria o primeiro curso ou o terceiro nível, você faz uma prova de ouvir, de falar e de escrever, para você saber se você tá bem. Só que essa prova é uma prova muito simples em questões de você mesmo corrige lá na hora da sala, a professora não leva, tipo, você tem que atingir um nível de, se eu não me engano, 60% da prova, mas essa prova ela não vai te reprovar.
Mas o que pode acontecer? A professora chegar em você e falar, olha, eu acho que você não está tão bem preparado para ir para o outro nível. Eu acho que você deveria repetir para poder continuar melhor o seu curso e tal. Mas aí você pode falar assim, tá bom, e ir para outra escola e continuar o curso, ou nessa mesma escola você continuar o curso. Isso vai depender de você, porque aqui eles não vão dizer assim, ó, você não pode ir para o próximo nível. Você não atingiu a nota, então você não vai para o próximo nível. Você vai a hora que você quiser. Eu acho que foi um desses casos que aconteceu comigo. O professor deve ter falado, era um professor muito legal, ele me dava bastante atenção. E é porque na época, na pausa, ele ia lá fora fumar na pausa, sabe? Eles fumam muito aqui, eles iam fumar. E eu ia lá fora para comer o meu sanduíche, que eu comprava naquela máquina. Então eu... Pra comer meu sanduíche não, quer dizer, não é fumar meu sanduíche. Eu ia comer e a gente ficava conversando, né, o que dava. E todo professor aqui, não acho que ele não fale português não, ele pode até não falar português, mas eu te garanto que, sei lá, conforme a mímica, o jeito que você fala, ele entende muito, gente, entende muito. Eu falava muitas coisas em português e o professor entendia, e eu vejo que muitos entendem, eles podem não entender assim do jeitinho que nós falamos, nós brasileiros, mas eles entendem muito, eu te garanto. Enfim, deve ser por isso que eu repeti um curso, sabe, porque ele deve ter falado no final que, ó, Alex, você não tá tão bem não, rapaz, repete aí, mas tipo, é você que tá pagando, se você quer ir pro próximo, é um problema seu, e eu não recomendo, porque não é uma coisa assim que você vai passar pra, sei lá, provar pra alguém, é uma coisa que você tem que provar pra você. Você fala alemão ou você não fala? Como que você vai saber se você aprendeu? Como que o trabalho que você for entrar vai saber se você fala mesmo alemão? Muitos trabalhos aqui pedem o certificado do Goethe, que aí é a hora da verdade. É verdade, eu lembro no começo que tinha trabalhos que me ligavam, bem lá no comecinho que eu comecei a falar alemão. Daí a pessoa falava comigo, a gente meio que se entendia, ela falava assim, olha, eu vou dar uma olhadinha aqui e depois eu te ligo. Nunca mais me ligava. Sacana, né? Mas significa o quê? Que ele viu que o meu alemão não era o suficiente. Ele simplesmente nunca mais te liga nos trabalhos que você mandou o currículo. Tem outros que te ligam de novo, porque eles vão te mandar num trabalho que nem eu começava na construção, onde não tem aquela exigência de um perfeito alemão ou de um alemão intermediário, pelo menos, sabe? Era só quebrar parede, quebrar teto, ou puxar isso ou puxar aquilo, sabe? Então eu ia mais de boa, daí ali fui aprendendo também mais alemão, ou seja, na prática. Hoje em dia eu me considero que eu entendo um pouco melhor, não quer dizer que eu entendo perfeito. Pra ler, eu leio um pouco melhor, agora pra falar que é a dificuldade, porque eu não tenho muita prática. Com o Alex, eu falo em português. Com as pessoas que eu tenho convivência, ligo com meus pais, minha família, eu falo português. Com os amigos mais próximos, são brasileiros, então eu não tenho muito contato com o alemão. Para falar, eu posso estar ouvindo sempre, posso escrever, posso ler, mas para falar eu não tenho essa preparação. Então quando eu vou falar, dá aquela tremida. Ontem eu fui numa loja que eu fui pegar um produto e aí eu tinha comprado pela internet e eu tinha que pegar esse produto. E aí você já fica naquele medo. E eles sabem que aqui tem muitos imigrantes e a maioria não fala o idioma, mas isso pra você já é aquela sensação. E aí eu cheguei, o Alex já tinha meio que escrito o que eu tinha que falar, na verdade eu tinha mais ou menos uma noção. E aí eu cheguei lá, fico perdida. É normal isso, então você tem que se soltar, você não pode ficar travado, você não pode ter medo. Na maioria das vezes você acaba ficando com medo, com uma vergonha, mas você tem que evitar essa parte. Tentando assim resumir um pouquinho. Mas Alex, vocês estão falando sem fim. A experiência de vocês é legal, bacana, mas no final, quanto eu vou gastar fazendo tipo para me sair com o B1? Que o B1 que é o intermediário, sabe? Na Suíça. Quanto em francos? Olha, eu vou dizer uma coisa. Com a escola mais barata, uma das mais baratas, que é a Hallo Deutsche Schule, que Magali está fazendo, ou parou de fazer nesse momento, mas vai começar de novo, que é na mesma, e ela até gostou, porque foi um precinho legal, que é mais ou menos entre 500 a 580 o curso. Eu digo 500 a 580, porque se você pagar vários cursos de uma vez só, tipo, me dá 6 cursos aí, você ganha bastante desconto. Então pode chegar a 490 cada curso, ao invés de 580 que você paga mensal, sabe? Então vai ficar nessa faixa de 6 a 7 mil francos. Quanto isso é em reais? Gente, em reais eu acho que dá uns 25 a 28 mil reais. Claro que esses cursos, para você acabar, você vai ter que fazer média de 1 ano a 1 ano e 8 meses. Tipo,
dando aquelas pausas lá de feriados, pausa de fim de ano, pausa de Natal, aquela história toda. Então lembrando, uns 25 mil reais você já sai falando alemão, mas isso vai depender do quão você vai se dedicar em casa. Caso contrário, nenhuma escola do mundo vai te dar sabedoria para você realmente sair falando alemão. Isso que o Alex falou é em relação a um curso intensivo. Intensivo é o quê? De segunda a sexta, na maioria das vezes de 2 a 3 horas por dia de curso. Mas caso você falar, eu não tenho esse dinheiro todo para pagar no mês, então você pode fazer ele semi-intensivo, que é 2 vezes por semana. Ele fica mais ou menos, acho que é 270 francos por mês. Mas o que acontece? Vai demorar mais. Ou seja, você vai fazer menos dias por semana e menos horas. Você vai fazer 2 vezes por semana, tipo 2 horas e pouquinho, ao invés de fazer todo dia 3 horas e pouco. Ou seja, o curso intensivo que você faria em 1 mês, você vai precisar de 3 meses. Ao invés de você acabar os cursos em 1 ano e meio, quando for muito rápido, você vai acabar em 3 anos. Então, depende de você, né? Aquela coisa. Além de todo esse dinheiro que você vai gastar em curso, você tem que pensar, alguém vai te bancar na Suíça todo esse tempo? Igual me bancaram? Minha irmã, meu cunhado, me ajudaram muito. Caso contrário, você acha que eu teria tempo para fazer o curso? Ia fazer de noite, né? Porque durante o dia eu fazia uns trabalhinhos na limpeza, sabe? Por isso que demorou muito. Então, uma dica para quem quer vir para a Suíça ou para quem quer aprender o alemão é primeiro você buscar vídeos no YouTube. Tem muitos vídeos no YouTube de pessoas que ensinam em português, que isso já vai te ajudar muito. Aplicativos, um aplicativo que eu estou gostando muito é o Duolingo. Ele ajuda bastante, tem bastante frases. Então é isso, é você assistir vídeos no YouTube, você praticar, você está no mínimo preparado para começar a escola. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha, através da nossa experiência, podido? É, a gente tá Podido, nossa, parece que eu nunca falei essa palavra. Então... Meu português. Né? Mas então, se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. A gente tá mandando muitos vídeos aí semanalmente, tentando 1 a 2 para vocês, para mostrar um pouquinho dessa experiência, como é viver fora, como foi, como deixa de ser, e tentando no final também dar umas dicas para vocês não quebrar a cara como muita gente quebrou, como eu quebrei. Ou seja, quando chegar aqui, gente, eu sei, o alemão é um tapa na cara, mas leva o tapa, levanta e vai atrás. Porque é só assim que você vai conseguir alguma coisa aqui. Não se iluda que sem língua nesse país você vai conseguir alguma coisa. Na verdade, você não vai conseguir nesse e nenhum outro país. Então corre atrás, que o alemão é a única saída para um estrangeiro aqui se dar bem. E se dar bem, eu não estou falando que você vai ficar rico ou milionário. É para ter uma vida digna que qualquer suíço aqui tem. É só isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Muito obrigado por você ter assistido até o final deste vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, tem vídeo toda semana, pelo menos um. Aqui vou deixar 2 vídeos linkados também, que você possa assistir relacionados. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, assim você sabe quando sai um vídeo novo e vê muita coisa em tempo real que eu posto lá, muito antes de postar aqui no YouTube.